Um abraço, minha gente, e o nosso entrevistado de hoje é o polêmico vice-presidente de futebol do esporte, Guilherme Beltrão, campeão da Copa do Brasil de 2008, um dirigente que não tem papas na língua, que bate de frente com dirigentes, arbitragem, federação, até com os próprios jogadores. Não gosta muito de jogadores midiáticos e é um cara que gosta de falar na cara de qualquer atleta do clube. Esperei um pouco mais ele resolver as broncas do esporte para marcar essa entrevista com Guilherme Beltrão para falar de vários assuntos inclusive polêmicos do passado. Seja bem-vindo ao nosso blog, Guilherme Beltrão. É um prazer conversar com você novamente. Já fizemos muitas viagens, entrevistas, polêmicas e eu queria saber de você nesse exato momento, no início dessa nossa entrevista, é que você fizesse uma comparação do esporte que você assumiu lá atrás, em 2006, para o esporte que você reassume agora, o futebol, em 2018. Um abraço, prazer em te ouvir. Um abraço no seu blog, que é extraordinário. Ô, Wellington, é o seguinte, nós temos dois problemas sérios, né? O Campeonato Brasileiro começa no dia 10 de abril. E nós temos que começar a negociar, porque no dia 12 de abril nós temos que estar com, digamos, 90% a 100% dos inscritos. Porque depois do dia 14 de abril, depois da bola rolando, eu só posso inscrever mais 6 jogadores, tá certo? Então, o objetivo são 25 atletas no elenco. Eu tenho um orçamento menor do que o ano passado, em ordem de 25%, tá certo? Na ordem de 25%. Então, o perfil que nós vamos ter é privilegiar o coletivo, tá certo? Obviamente que tem algumas posições que são posições cruciais que você tem que tentar buscar o que tem de melhor no mercado. Veja que o futebol não está fácil. Você vê um volante como o nosso Richelli foi disputado por 2 clubes, digamos, quase a tapa aqui, pelo Inter e pelo Atlético Mineiro. Eu nunca vi um fato inédito de 2 executivo de futebol se reunir com a diretoria do esporte de meia-noite, um sábado, tá certo? Como foi o caso de Alexandre Galo e com o Jorge Macedo do Inter, e o Inter dizendo que o que o Atlético botasse, ele botava R$1 a mais. Aí o Atlético abriu da negociação. Então o futebol brasileiro está numa carência, numa escassez muito grande. Mas eu estou confiante que nós vamos montar um time competitivo, aquele time aguerrido, onde o coletivo vai se sobrepor às dificuldades da falta dos grandes jogadores na questão individual. Sim, mas você não respondeu, tá? Melhor ou pior do que aquela época? Ô, Wellington, veja bem, o futebol brasileiro, né, quando eu assumi da outra vez, eu comecei em 2006, aí como diretor, tá certo? Naquele momento, a nossa folha era R$250 mil. Aquele time que subiu e foi campeão pernambucano naquela campanha memorável, 2006. Em 2007, nós fomos para um campeonato brasileiro com a folha de R$980 mil, se eu não me engano. Ficamos em 12º, por aí. Aí, em 2008, com a mesma base e botando outros atletas, eu trazendo, bancando o Nelsinho contra tudo e contra tudo naquele momento. Aí nós tivemos aquele ano maravilhoso. E também tivemos, em 2009, ganhando um título invicto, pernambucano, tá certo? E precisa ser dito, 2006 o Sport estava na Série B, o Santa Cruz na Série A. O Sport e Náutico estava na B. 2007, o Sport estava na A, e Náutico na A e Santa Cruz na B. 2008, Sport na A, Náutico na A e Santa Cruz na C. E 2009, Sport na A, Náutico na A e Santa Cruz na C. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Que os meus adversários não estavam naquele fosso que a imprensa tanto propalava, porque eles tinham receita, principalmente o Náutico, que estava, naquele momento, numa boa situação e estava na Série A, juntamente conosco, durante 4 anos, certo? Então, o futebol mudou muito, os valores são absurdos, só que os clubes estão todos endividados, sem recursos. Não existe dinheiro, existe escambo no mercado da bola, tá certo? E você não tem os craques ou medianos, bons jogadores, estão saindo do país. Então tá muito difícil. Você só tem 2 clubes hoje com recursos, Palmeiras e Flamengo. Sim, mas você não respondeu, tá? Melhor ou pior do que aquela época? Eu diria que a situação desconfortável, pior,
até porque é uma situação em que não tem opções no mercado de contratação. É isso que eu ia dizer. Mesmo com faturamento maior, mas o passa pela falta de atletas no mercado. O, Brasil, o futebol brasileiro adotou uma política kamikaze, que é privilegiar os jogadores de nome já maduros e exportar as promessas. Então, a gente, hoje no futebol brasileiro, a gente não tem aquele jogador de 24, 25, 26 anos que são craques. Esses estão todos fora. Você antigamente ia no São Paulo, e é bom, você é bom de memória, você ia pegar um Adriano. O Adriano era o quinto reserva do São Paulo, sexto reserva, e era um craque para aqui para Pernambuco, tá certo? E era um craque também quando ia disputar um campeonato brasileiro, como disputou pelo Sport em 2000, tá certo? Você ia buscar um Sidney, você ia buscar um Leomar, ou Leomar não, um Jax, tá entendendo? E você conseguia montar um elenco, porque esses clubes tinham 60 jogadores no elenco, 90. O São Paulo tinha 90 jogadores no elenco. E hoje o time titular do São Paulo é sofrível. Ô Guilherme, Richelli e André. A pergunta que o torcedor do esporte quer saber. O Richelli já foi pro Inter e o André, depois de uma confusão tremenda, tá indo pro Grêmio. Seria possível os dois permanecerem na Ilha do Retiro, ou quando você assumiu que foi ver a negociação, já havia um desgaste grande? Olha, seria possível se não aparecessem as propostas, certo? Então apareceram as propostas e mexeu com a cabeça dos atletas, e eu acho, aí é uma opinião pessoal, no caso de Richelli, tinha 6 anos de esporte, ele precisava de novos ares. E o André, o Grêmio veio forte, veio em cima do jogador, ele só não tinha dinheiro para pagar o esporte, mas foi em cima do jogador. Então ele criou esse problema conosco, que é uma prática também que está acontecendo no mundo da bola. Neymar, Felipe Coutinho, todos esses caras estão fazendo, os caras vão no jogador e o cara termina sendo transferindo. Eu estou falando de futebol de primeiro mundo, né? Onde há uma abundância de recursos. Então, hoje está difícil. Agora, o que eu acho que o esporte tem que estar revendo, e eu imagino que tem que ser assim, a política de fazer futebol. Não adianta você fazer um orçamento e ter 3 ou 4 atletas que consumam aí 40% ou 50% do orçamento, porque você vai precisar de peça de reposição, ou senão você vai ficar com um elenco no osso e aí acontecem as contusões, o desgaste físico das viagens, o excesso de jogos, e com isso vem as campanhas com dificuldade que nós fizemos nesses últimos 2 anos. Pergunta básica para você. A folha de 2017 comparando com a de 2018 desse ano no Campeonato Brasileiro da Série A. Sport terá uma folha muito reduzida? Muito menor. Muito menor. Ela no mínimo, no máximo, ela vai ser, eu vou conseguir chegar a um teto de 25% ou de 75% do que foi no ano passado. Entendeu? Porque falta recursos. Então, tem que voltar a uma situação anterior para começarmos a ter um orçamento mais equilibrado. Ô Guilherme, a repercussão foi grande nas suas entrevistas lá em Porto Alegre, o caldeirão ferveu, André vai, não vai, foi uma confusão dos 7 diabos. E a gente, acompanhando as redes sociais, eu vi muito torcedor do esporte dizendo que você fala demais e que você é polêmico. Eu repasso a pergunta, você se acha um dirigente polêmico? De maneira nenhuma, eu sou um dirigente bem informado e tenho capacidade de argumento. Agora não abro mão, quando defender os interesses do esporte, eu não abro mão e nem meço consequências que eu possa vir a ter. As pessoas que mandam ficar calado, normalmente porque não gostam de mim, mas tem as que gostam, né? A prova é que um negócio que estava travado, que não ia sair, que o Grêmio estava numa posição de conforto e de arrogância, fechou numa condição que eu nunca vi no mercado brasileiro. Um empréstimo, uma compra por um empréstimo só se tornando venda na última prestação. Então isso é preservar o patrimônio do clube, mostrar a grandeza do esporte, porque mostrar a grandeza não é só contratar jogador de nome, não. É se impor no mercado. E nós nos impusemos, depois de sermos tratados com arrogância, com desdém. Na sexta-feira, o pessoal do Grêmio caiu em si, o presidente do Grêmio chamou o feito à ordem,
tirou todo mundo da negociação e ele passou a ser o negociador conforme notícias de Porto Alegre. A verdade é tão grande que basta ver aí um artigo do repórter da Bandeirantes dizendo que a torcida do Grêmio tinha que entender o que o Sport estava exigindo, que era uma coisa normal. Então, as pessoas que não gostam do meu estilo, problema delas. Eu não estou aqui preocupado para agradar elas, eu estou aqui preocupado para defender os interesses do esporte. Guilherme Beltrão processou um torcedor. Você, Guilherme, é o primeiro dirigente do Brasil a processar um torcedor que o xingou na internet? Sim, acredito que sim. Não sei se é fato inédito, mas acredito que sim. Inclusive, o acordo já foi feito, tá certo? Em 20 parcelas de R$50, com doação postal do câncer. É o seguinte, para redes sociais hoje, eu pouco ligo para redes sociais, não tenho Twitter, não tenho nada disso, certo? Eu tenho o WhatsApp, que é uma coisa normal. As redes sociais hoje é um campo sem lei, né? O cara fala o que quer. E comigo não vai ser assim. Eu tenho um advogado pronto, competente, pronto para qualquer agressão ser questionado na justiça e as pessoas terem que pagarem pelo ato covarde de tentar denegrir a imagem de uma pessoa que tem a minha vida tranquila, sem nenhum problema, certo? Não é justo, e isso eu vejo também para a imprensa, o cara pega o Twitter, te agride, porque tu fizesse um comentário que desagradou ele, tá entendendo? Agride aos membros da imprensa, agride todo, quer dizer, na verdade a rede social virou a terra de ninguém, e as pessoas estão, não pode ser assim, tá certo? Eu tenho filhos, eu tenho um neto. Uma das coisas que eu relutei para entrar no futebol foi essa questão, mas o esporte precisava. Eu tinha dado um não no primeiro convite. Depois que um ex-presidente declinou, não aceitou, apesar de ter se reunido 2 vezes, não aceitou ser o vice de futebol, vieram, me procuraram e eu não pude faltar com o meu clube. Então eu não estou aqui para fazer graça para ninguém, para nenhum desavisado e irresponsável estar me agredindo. Deixa eu puxar um assunto, como diria um amigo meu, para trás mente, para dar até uma explicada para o torcedor do esporte, para o ouvinte. É o seguinte, você foi citado, e eu na época estava no rádio e fui um dos primeiros a dar informação que você seria, assim que Arnaldo Barros ganhou a eleição, seria o vice-presidente de futebol do esporte. Você não aceitou e teve o rolo ainda do Adilson Batista, que vazou nos bastidores, que era o seu nome preferido, e que o Adilson Batista, quando chegou no Recife, alguém da reunião do esporte ligou para um repórter, vazou a informação, bateram a foto do Adilson Batista, a torcida fez uma repercussão muito negativa e eu soube que você ficou muito chateado. Conta essa história direitinho como foi pra gente, Guilherme. Essa história é muito simples, Wellington. Gustavo Dobé era o vice de futebol, o vice-presidente, me chamou, eu inclusive declinei, mas ele pediu para eu abrir as conversas com um novo executivo e com um treinador. A eleição ganha, o executivo foi o Alexandre Faria, certo? E a gente tinha prospectado os treinadores, que o primeiro da lista era Eduardo Batista, mas Eduardo me fez ver que não teria condições de sair na ocasião. Eu não me lembro se ele estava na Ponte Preta, eu acho na Ponte, entendeu? Então, minto, ele estava indo para o Palmeiras. Então, Adilson é um treinador que eu reputo como um dos melhores treinadores do Brasil. Conheço, tira as maiores notas desses cursos da CBF. É elogiado por todos e eu acredito no trabalho dele. Mesmo que as pessoas fiquem relembrando de um problema que ele passou, de um elenco muito ruim que ele tinha em 2005 aqui. O elenco era tão ruim que quase derrubou o Sport para a Série C. Então, isso tem que ser dito. E ele avisou a gente naquela ocasião. Isso é o primeiro ponto. Segundo, Adilson teve problema de relacionamento com a imprensa, mas treinou Santos, treinou Corinthians, treinou São Paulo, treinou Cruzeiro. Adilson perdeu uma Libertadores no Mineirão e continuou no Cruzeiro e botou o Cruzeiro de novo na Libertadores no ano seguinte, em 2009, tá certo? E, de uma hora para outra, por ter brigado com empresários, por ter, enfim, mau relacionamento com a imprensa, e coisa que ele já corrigiu, ele já me disse que reconhece que errou, e como ele ficava fora do mercado, aí ele só pegava trabalhos para tentar salvar, e Adilson não é um treinador para tentar salvar, é um treinador
para começar a iniciar um trabalho. E naquele instante, existia uma opção entre Adilson e Daniel. Ora, por que eu não poderia arriscar Adilson? Está aí provado. Veio Oswaldo de Oliveira, veio Falcão, veio Ney Franco, veio aquele treinador lá de São Paulo que eu não gosto dele, que você sabe o nome dele, que eu não gostei de citar o nome desse rapaz, tá certo? E nenhum tiveram desempenho pífios. Agora, se fosse Adilson que tivesse tido um desempenho daquele, era o fim do mundo. O que me desagradou foi que Adilson veio aqui convidado por mim, tá certo? E devidamente cacifado por Gustavo, para uma reunião, digamos, sigilosa. Como eu fiz com o Nelson em 2007. O Nelson chegou aqui e ninguém sabia que ele estava aqui, certo? Então, era uma reunião de entrevista. Aí, alguém propositalmente expôs, tá certo? Para ver o resultado de rede social. Aí começou a agressividade da rede social em cima do nome de Adilson, e eu achei aquilo extremamente cruel, porque eu estava expondo um profissional sério a uma posição incômoda, desgastante, porque ele não merecia aquilo. Ele veio aqui de bom grado, na tranquilidade. Se não queriam ele, dizia, não estou convencido, vamos embora. Mas Gustavo tinha convicção nele, eu acho que Augusto Carrera tinha convicção nele e eu tinha convicção nele. Então, alguém vazou. Aí eu não sei dizer quem vazou. Tá certo? Mas alguém vazou, não é atrapalhar, é expor. O que eu não aceitei foi isso, expor o rapaz. Porque na hora que você vaza e expõe, se ele não fica, ele fica como se ele fosse reprovado da entrevista, né, Wellington? É de uma crueldade e de uma irresponsabilidade muito grande, digamos assim. E isso realmente foi uma das decisões. Eu já estava decidida a não. Eu conversei com você na sexta-feira, depois da eleição, sentado eu e você. Eu disse, eu não vou aceitar. Você recorda-se bem disso. Deixa eu entrar agora num assunto também antigo e atual ao mesmo tempo. Primeiro eu queria saber de você se você realmente brigou com o Nelsinho quando ele saiu do Sport em 2009. E como foi a tua volta agora com o Nelsinho Batista nessa temporada? Veja bem, vamos por partes, né? Nelsinho, em 2009, quando ele saiu, eu acho que ele já era uma decisão que ele já estava mais ou menos tomada e eu não estava nem no vestiário no dia. Eu acho que o ex-presidente já falecido errou muito, tá certo? Quando começou a frequentar muito o vestiário e atrapalhou muito a condução do vestiário do futebol, entendeu? Então, quando um presidente frequenta muito o vestiário, atrapalha. Ele de uma certa maneira, mistura o poder e as coisas começam a não andar bem. Isso é um ponto. Segundo, Nelson foi embora, tá certo? Naquela ocasião não se despediu de mim. O desgaste sempre vai acontecer. Agora, ele ao ser perguntado por um repórter no dia do jogo Sport América, eu não tinha nem aceitado ainda a vice-presidente de futebol, ele fez uma declaração que dirime qualquer dúvida em relação aos sentimentos. E isso ele está provando agora. Primeiro porque Nelson com certeza tem uma gratidão que, por exemplo, eu peguei Eduardo num momento difícil da carreira dele, depois daquele tsunami no Japão, e trouxe Eduardo para aqui de volta para o esporte, depois banquei junto a Gustavo do B para ele ser treinador em 2014, tá certo? Isso aí, por si só, já diz o meu caráter e o meu relacionamento. E Nelson deu uma entrevista muito boa, em que ele disse que eu fui o cara que acreditei nele no momento mais difícil da carreira dele. A relação tá muito boa. Estou sentindo, inclusive, eu sentia ele muito abafado, e com a minha chegada, eu estou sentindo que ele está se soltando mais, está voltando a ser o Nelsinho que eu conheci. Guilherme, deixa eu apertar um pouquinho você. O Sport está contratando um garoto do Cruzeiro chamado Nonoca. Aí eu te pergunto, na base do Sport não tem um Nonoca que possa receber oportunidade? Como é que você está encontrando essa base do Sport? O Coronel Genival tem feito um trabalho muito bom, tá certo? Mas você há de convir que o jogador sai da base, algumas vezes performa e outras vezes não. Você vê, por exemplo, que o Neto Moura, saiu daqui para o América, saiu para outro clube que eu não me recordo, para o Vila Nova, não estava bem, e nesses 4 últimos jogos acabou com os jogos. E é um jogador hoje que Nelsinho vê com excelentes olhos, tá entendendo? Passou a ser o cara do esporte. Eu digo assim, o cara no sentido do garoto, a promessa, tá entendendo? Não. Então, às vezes o jogador vem da base precisa de maturidade. Eu negar que o Cruzeiro
ou qualquer outro clube não forme jogadores, digamos, mais rodados por competições, por ter recursos para disputar competições, digamos, enquanto o esporte tem menos competição, o Cruzeiro disputa todo tipo de competição. Aí você pega um atleta desse, às vezes já passou por várias seleções de base, é um atleta que vem num valor baixíssimo e vem para ajudar. Garanta você que ele ganha menos do que os atletas da base que estão no profissional do esporte. Quem está chegando, Guilherme? Repassa aí para o torcedor do esporte. O Hernando é um zagueiro que foi do Goiás durante muito tempo e hoje está no Inter, um zagueiro de boa qualidade técnica, rápido, tá certo? E estava sem espaço no Inter e está vindo para cá. O Cláudio Vinck é um lateral de muita força, tem uma boa bola parada e vem aqui com um pouco um Raul Prata. O Andrigo ainda, eu não posso falar muito, porque é um jogador que ainda está resolvendo a questão dele com o Ceará, mas eu acredito que não vai ter problema. E o Nonoca, que é o garoto do Cruzeiro, basta entrar nas redes sociais para ver o que é que a torcida do Cruzeiro está falando da saída dele. Quantas contratações ainda o esporte deve anunciar? Pelos números, no papo que você teve com o Nelson Batista, fique à vontade até se quiser revelar posições. Não vou falar a posição, mas o elenco do esporte tem que ter, segundo o Nelson, 25 atletas em competitividade. E vamos dizer que o titular seja 100%, o reserva tem que estar só 10% abaixo, tecnicamente. Deixa eu puxar um pouquinho para o Campeonato Pernambucano. Você é um dirigente polêmico. O Náutico terminou em primeiro, o Central em segundo, o Sport em terceiro, o Santa nem entre os 4 ficou. Eu quero saber de você quem é o favorito para ganhar esse Campeonato Pernambucano. Central, que é o time que fez o melhor campeonato, tá certo? Ele fez o melhor campeonato. Obviamente que pesa na hora a camisa, e o Sport está crescendo no momento exato do campeonato. Mas o Sport conta com algumas dificuldades, que foi perda de atletas, limitação na inscrição. Quando nós assumimos o Sport já não podia contratar nenhum jogador. Contusão, você é uma perda de Rogério, de novo, tá entendendo? Então, futebol pega isso. E o jogo em Caruaru vai ser uma batalha, né? Tá certo? Quarta-feira. Você imagina, a torcida central está inflamada, vai se juntar lá com a torcida dos dois rivais, então vai ser uma batalha. Eu reputo como um jogo mais difícil, talvez, do ano do esporte. Deixa eu tocar fogo também num assunto aqui. O Náutico, como eu falei, terminou em primeiro lugar. Tá assustando vocês rubro-negros esse vento de cauda que o Náutico tá tendo no Campeonato Pernambucano? O Náutico tá ganhando tudo que tá jogando, Guilherme? Não. Quem dirige o esporte não pode ter medo de Náutico, nem de Santa Cruz, nem de clube nenhum, tá certo? Isso aí é um ponto. Agora, o que eu vejo é a vontade excessiva e eles estão de parabéns. Nunca vi um elenco com tanta vontade. Eles estão comemorando até lateral. E isso do futebol de hoje é fundamental. Vontade, raça, disposição. Então, eu vejo... E outra coisa, eles estão com um vento de popa muito favorável. Está dando tudo certo. E quem trabalha merece obter os frutos. Eu acho que o pessoal do Náutico está trabalhando certo, entendeu? Está trabalhando muito bem. Então, se nós tivermos a felicidade de passarmos por ponto central e o Náutico passar contra o Salgueiro, que eu acredito que vai passar, pelo momento deles, vai ser uma final memorável. Vai ser reeditada uma final cinquentenária, digamos assim. Sport 3, Santa Cruz 0. Vocês não queriam Nielson Nogueira apitando. A pergunta é, vocês queimaram a língua com o Nielson Nogueira? Qual a relação hoje Sport e arbitragem de Pernambuco? Não, eu não mudo em nada. Foi uma temeridade colocar não só Nielson, como qualquer outro juiz de Pernambuco. E eu não entendo porque o Santa Cruz foge do juiz de fora como o diabo foge da cruz. Eu queria entender isso. Porque não dá para entender. Você vai trazer um quarteto de fora da pressão, sem o desgaste, e a pessoa se nega o tempo todo, mesmo o outro clube assumindo o custo. É muito estranho. Aproveitando esse balanço geral, eu queria saber de você do Juninho, rapaz. O jogador já foi emprestado, várias indisciplinas no clube. Qual a solução para o Juninho na tua visão, Guilherme? Emprestá-lo para outro clube para ver se ele respira novos ares e que se amadureça, porque para não desperdiçar o talento que ele tem, né? Ele tem um talento fantástico.
Ele precisa se conscientizar e amadurecer e botar a cabeça no lugar. Porque ele tem tudo para ser um craque. Só não será se ele continuar com as atitudes que ele tem tomado. Eu espero que ele tenha aprendido diante de tanta coisa negativa que aconteceu com ele nesses últimos 6 meses, e ele bota a cabeça no lugar, repense a carreira dele, porque ele precisa... Não tem nenhum negócio. Ele precisa colocar a carreira dele em ordem. Normalmente um jogador de futebol com um futuro desse, tem muita gente que depende dele, e ele precisa se ajudar, certo? O clube está aberto para ajudar ele, colocar ele em outro lugar, tá certo? Mas ele precisa também de entender esse momento dele e se concentrar só no futebol. O que eu recebi, Guilherme, de gente, e recebo até hoje no Twitter, de gente pedindo para perguntar a você que esse time está fraco, que o Sport com esse time vai cair. A verdade é que tem muito torcedor do Sport com medo do rebaixamento. Qual a tua opinião? O que é que você diria, Guilherme? Rapaz, primeiro, se ele está morrendo de medo, então ele já devia estar enterrado, porque foram 2 anos com os medalhões, com os craques, se livrando na última rodada, né? Então, se fosse para estar com medo, ele já devia estar enterrado, né? Então, o que eu diria é que nós vamos fazer um campeonato, vamos disputar como disputamos os outros anos aí, tá certo? Então, eu acredito que nós vamos fazer um bom campeonato. Agora, eu não posso... eu estou montando um time quase dentro do Campeonato Brasileiro, né? Ainda bem que tem essa parada da Copa. Sport se desfez de Diego Souza, Richelli, André, outros saíram também. E aí vem aquela pergunta, você, inclusive uma vez eu conversando com você, você me disse que era contra um jogador muito caro no elenco, ou 2 jogadores muito, muito caros. Eu pergunto, você é contra jogador midiático, Guilherme Beltrão? Não, eu não sou contra midiático. Se eu puder ter o midiático e puder ter 25 jogadores no elenco, eu teria o midiático. O que eu não posso é ter o midiático e não ter, e gastar com o midiático e ter um elenco de 15 jogadores. Isso é a lei. Quando eu viajo, eu gostaria imensamente, eu viajo para a Ásia, então são 14 horas de voo na Emirates. Eu gostaria daquela primeira classe que tem champanhe, que tem a cápsula que você toma banho, mas eu não posso, eu só posso ir na classe econômica. E a classe econômica já é cara, então não adianta. Você tem que ir de acordo com o seu orçamento. Outro assunto polêmico que eu quero recordar agora. Assim que você assumiu agora a vice-presidência de futebol do Sport, você teve uma reunião com o elenco. Minutos depois vazou para a imprensa que alguns jogadores não gostaram do seu papo com eles. E eu vou explicar. É que você teria dito que acabem com essa história de Libertadores, Sul-Americana, que o Sport está brigando para não cair, caiam na realidade. Você se arrepende de ter dito isso, se é que disse, Guilherme? De maneira nenhuma. Eu não disse que acabasse com Sul-Americana. Muito pelo contrário. Eu disse que o objetivo do ano era ser campeão pernambucano e buscar a Sul-Americana, que é uma posição que é 12º, 13º. Se alguns não gostaram, eu respondi na hora. Fazem 2 anos que eu escuto essa história de Libertadores e me livro do rebaixamento na última rodada. Contra fatos não tem argumento, tem? A gente já está chegando perto do final da entrevista, deixa eu lhe explorar mais um pouquinho. Campeonato pernambucano, os campeonatos aí com médias de públicos fraquíssimas, Guilherme. Eu queria saber de você o seguinte, o campeonato estadual vai acabar? Qual a tua visão dessa situação de momento? O meu sonho, na verdade, sabe, Wellington, aí é a minha opinião pessoal, era aquela famosa liga que Luciano Bivar, junto com Paulo Carneiro e Paulo Maracajá, fez em 2000, 2001, 2002. Aí depois os clubes de federação bombardearam na ocasião. Que foi ali, se você tem a memória bem apurada, que eu sou um repórter de boa memória, foi ali que Náutico estava morto, Santa Cruz estava morto, tá certo? O Fortaleza estava morto, CRB, CSA se levantaram. Estou falando de clubes que estavam, Ceará também, se levantaram e foram. Fortaleza chegou a ir para a Série A em 2004 ou 2003, se eu não me engano. O Santa Cruz chegou a ir para a Série A em 2005, tá certo? E Bahia, e naquela ocasião só tinha Bahia, Vitória e Sport na Série A. Então, esses clubes renasceram das cinzas,
por conta daquela competição. Se eu pudesse defender, eu defenderia uma liga com os grandes clubes do Nordeste, um campeonato, dependendo das datas, podia dividir em duas chaves, você jogando numa Arena das Dunas, jogando no Frasqueirão, jogando na Fonte Nova, no Barradão, jogando aí no Amigão, e jogando aqui em Pernambuco, jogando em Maceió, e você faria um campeonato assim extraordinário, com uma premiação maior, extraordinário. E faria uma segunda divisão desse Campeonato Nordeste para manter os outros clubes. Esse é o meu pensamento, tá certo? Sei que muita gente vai achar ruim, mas eu faço uma pergunta. Tu se lembra quem foi o campeão do Rio de Janeiro ano passado, do Rio Grande do Sul? Do Rio Grande do Sul foi um time, eu nem me lembro, foi o Caxias, foi um time fora do Inter e Grêmio. Certo? Tu se lembra quem foi o campeão de Minas? Você não vai se lembrar. Antigamente a gente sabia, porque o campeonato estadual antigamente tinha um peso. Hoje, o peso, eu quero não ganhar nenhum campeonato, quero ser 10 vezes, passar 10 anos na Série A. Muita gente perguntando também por que o Sport não volta para a Copa do Nordeste. Você acha que deve ficar fora, não deve? Qual a tua visão? Olha, veja bem, a saída da Copa do Nordeste, o presidente do Bahia está dizendo aí que esse modelo da Copa do Nordeste está equivocado. Está privilegiando aí times que não têm condições, em estádio que não tem condições. O que eu defendo, o Campeonato do Nordeste, é a liga dos grandes clubes, tá certo? Nada com classificação do Campeonato Estadual. Você viu a vergonha que foi o Uniclinic, há 2 anos atrás, ou 1 ano, precisar levar o Náutico precisava ganhar de 6-8, com 20 minutos estava 6-0 ou 7-0. Então, esse tipo, porque tirou o Ceará do Campeonato da época, foi em 2º lugar do Campeonato Estadual. Eu não acho que o Campeonato Estadual sirva como, digamos, para classificar o clube para o Campeonato Nordeste. O Campeonato Nordeste deveria ser pela Liga, pelos fundadores da Liga, tá certo? A América, eu vou relembrar para você. Bahia, Fluminense e Feira, Bahia e Vitória. Sergipe Confiança, CRB e CSA, Sport Náutico Santa Cruz. Na Paraíba eram 2, dependendo aí, eu não me lembro como era, se era Botafogo e 13, ou era Botafogo e 13, eu acho. No Rio Grande do Norte, ABC e América, e no Ceará, Fortaleza e Ceará. E estenderia até o Maranhão e Piauí também, porque eu acho que precisa desse intercâmbio. E aí, um calendário em que os clubes não saíssem com 4 jogos em casa, não. Com 4 jogos em casa, entendeu? Amigo Guilherme Beltrão, muito obrigado por nos atender essa noite e que você tenha sucesso aí nessa volta para o futebol do Esporte Clube do Recife. Obrigado pela entrevista, amigo. Um abraço, Wellington, para você, tá certo? Você que é um repórter extremamente competente, tá certo? Que está fazendo falta aqui na Rádio Pernambucana, mas você está trilhando aí pelo caminho do blog. Seu blog é um sucesso. Eu sei que tudo que é noticiado aí sai, inclusive replica no território nacional, e você é um repórter extremamente competente. Faz falta a radiodifusão pernambucana nesse momento, mas você optou por esse novo objetivo de vida e profissional.